12h25, em razão da suspensão da sessão extraordinária da Câmara dos Deputados no plenário Ulisses Guimarães, nós vamos retornar à Comissão de Defesa do Consumidor, onde o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, presta esclarecimentos sobre a Operação Zelotes, uma operação da Polícia Federal que identificou no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma série de irregularidades onde conselheiros estariam negociando suas decisões para beneficiar especialmente as grandes empresas e que pagavam, por isso, de 1 a 10% de propina em relação ao valor devido, tanto nas contribuições e impostos que estavam sendo questionados, como também nas multas aplicadas pela Receita Federal. Quem fala neste momento é o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o proponente desta audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor. Vamos ouvi-lo. Conversou com ele e afirmou: Mário, fico feliz de você estar aí ajudando o banco. Quero finalizar a leitura aqui, presidente. É importante, porque senão não entenderia o contexto. E agradeço a tolerância de Vossa Excelência e do ministro. Que, com essas informações, os investigadores se animaram e aguardaram o desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, 7 dias após a conversa interceptada a citar Trabuco e Painose, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite, que não é um Sérgio Moro, certo? Mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitaria a proposta. Ele negou todos, o juiz aqui do Brasil, ele negou todos os pedidos de quebra de sigilo, de apreensões e de prisões que o Ministério Público e a Polícia Federal tinham feito no caso, né? A decisão irritou os investigadores e confirmou as confianças sobre a dificuldade de investigar os desmandos do CARF. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: na verdade, nós temos um sistema de indicação para o CARF, nós temos um sistema de... tem um conselho que escolhe os conselheiros, como foi dito ali. Prestei atenção e tinha lido já nas medidas que o ministro colocou para detectar fraude, sistema eletrônico, pedido de vista coletiva, né, afirmação de jurisprudência nos casos, para não ficar aleatório, etc. Ou seja, questões que apontam para celeridade, etc. Mas o problema principal persiste, sabe qual é? É a influência das grandes empresas no esquema da Receita Federal. A influência do poder econômico na Receita Federal. Era preciso criar uma estrutura blindada no CARF, ou não ter CARF. A Polícia Federal está propondo não ter CARF. Porque vejam vocês, presidente, essa é outra pergunta que eu quero. Primeira é uma pergunta, presidente, é o seguinte: depois dessa leitura toda do Bradesco, Vossa Excelência nomeou para ser a vice-presidente do CARF a senhora Maria Tereza Martinez Lopes, que era funcionária do Bradesco, também de Vossa Excelência, é originário de lá, né? Mas ela virou vice-presidente do CARF. Então a Polícia Federal está levantando, inclusive, suspeitas, porque se uma empresa que tem processo no valor de 2,7 bilhões, você colocar como vice-presidente alguém que vem exatamente dessa instituição, pode gerar uma suspeita ou uma desconfiança. Gostaria até que Vossa Senhoria falasse sobre isso. Terceira pergunta, ministro, é a seguinte: eu acho que os contribuintes, veja, se um caso termina no CARF, digamos, tem 3 e 3 numa Câmara, 3 e 3, os 3 conselheiros que são da Receita Federal, né, eles perdem, né, porque os outros são representantes dos contribuintes. Se eles perdem, o fisco perdeu, ou seja, o contribuinte perdeu, a população perdeu. Agora, se o caso se perde a posição dos contribuintes, ele pode recorrer à justiça, indefinidamente. Então, eles estão sempre podendo recorrer a outras instâncias superiores. Alguém pode falar: isso é da democracia. Não, depende das provas.
Depende de como realmente o caso tenha transparência pública. Através da transparência pública, nós vamos ver se é o caso. Entende? Para a justiça, fica evidente. Acontece que isso se dá todos em corredores em que empresas de consultoria, de assessoria, advocacia, criminosa, inclusive, atuam e recebem propina que foi desvendada aqui pela Operação Zelotes. Agora, eu termino com a seguinte questão, presidente. A Operação Zelotes pegou um pedacinho do processo. Então, toda a descrição que foi feita pelo ministro, sobre quanto é a sonegação, quais são os casos que chegam no CARF, e quanto é a corrupção que a Zelotes está pegando, digamos, ela é uma amostragem. A corrupção da Operação Zelotes é uma amostragem do que ocorre. Então, a pergunta que fica para mim, a seguinte, eu quero terminar com isso, presidente, depois ouvi-lo, e perguntar o seguinte. A senhoria é uma pessoa que vem de uma tradição econômica, né? Da lógica aí do ajuste fiscal, né? Por isso Vossa Excelência foi convocado, inclusive, né? Então, o 19 bi, como eu falei, representavam 2 medidas provisórias aqui, com sacrifício para milhões de pessoas, né? Só para ter uma ideia, o lucro do ano passado foi de 80 bilhões de reais dos maiores bancos no Brasil. Aliás, os maiores bancos são os maiores implicados aqui. Santander, Bradesco, BTG Pactual, Safra, Boston, etc., estão todos citados. São os que mais lucraram. E não são taxados convenientemente, assim como não são as grandes fortunas e as heranças aqui no Brasil, enquanto que mesmo os que pagam, se atrai pessoas para comprar títulos da dívida pública sem pagar imposto de renda no nosso país, e aqui não se corrige a tabela de imposto de renda do cidadão comum. Essa é a política econômica que está aí. Entende? Então, eu acho que isso faz parte também da política econômica. Então, quero finalizar, presidente, colocando o seguinte. Eu acho que essa discussão vai remeter à seguinte questão. O governo devia ser o primeiro interessado em atuar para recuperar esses ativos, ao invés de sacrificar o povo com medidas que não interessam. Então, essa que é a questão. Quem sonega, quem corrompe, pode pagar. Está roubando o povo. Agora, quando vem os projetos para cá, entende? Para saquear os cofres dos pequenos, cofrinhos, né? Ou o seguro-desemprego, ou a questão das viúvas e tal, aí passa fácil aqui na Câmara dos Deputados. Então, esse é o debate, esse é o grande debate que a Comissão de Defesa do Consumidor quer fazer, entende? A Operação Zelotes cumpriu um papel e cumpre um papel enorme. Espero que a CPI o faça também, e faça sem perdão, para mostrar que os grandes nesse país são impunes, né? E que a gente pode pensar em justiça real, não só tributária, fiscal, a justiça social. Então, queria que a senhoria respondesse essas perguntas ou indagações ou avaliasse. Depois, na réplica, posso falar. Obrigado, presidente. Concedo a palavra.